Queridos irmãos em Cristo, nesta videoaula faremos um resumo geral da lição 5, que será ministrada no dia 4 de agosto de 2024, com o título O casamento de Ruth e Boaz, a remissão da família. Só lembrando que estamos estudando o terceiro trimestre de 2024 com o tema O Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. Texto áureo. Agora, pois, minha filha, não temas. Tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ruth 3:11. Verdade prática. Uma mulher virtuosa tem um valor incalculável, por seu caráter e sua disposição de servir a Deus e a família. Objetivos da lição. Primeiro, explicar o compromisso de Boaz com Ruth. Segundo, esclarecer o casamento de Boaz com Ruth. Terceiro, relacionar a remissão da linhagem de Davi com a história de Ruth. A leitura bíblica em classe desta lição encontra-se no livro de Ruth capítulo 3, versículos 8 ao 10. Depois, capítulo 4, versículo 11. Convido você a pausar este vídeo e fazer a leitura. A narrativa de Ruth e Boaz revela a presciência divina na vida daqueles que confiam na bondade de Deus. O que começou como uma história de amargura e impotência diante da morte, transformou-se em bonança, quando Noemi e Ruth agiram conforme a vontade do Senhor. A sabedoria de Noemi em orientar Ruth sobre como abordar Boaz, o potencial remidor, demonstra a importância da estratégia guiada pela fé. O ato de Ruth de deitar-se aos pés de Boaz não foi motivado por ambição, mas por amor à sua sogra. A resposta favorável de Boaz e a renúncia do primeiro remidor evidenciam como Deus remove obstáculos para abençoar seus servos. Esta história exemplifica o poder do amor sacrificial e a fidelidade divina em restaurar famílias e cumprir seus propósitos. Faremos a seguir um breve e sucinto comentário dos tópicos e subtópicos desta lição. O compromisso de Boaz com Ruth. Ruth permaneceu fiel e obediente a Noemi após a colheita. Ela não buscou falsa independência, mas manteve-se leal, fortalecendo o desejo de Noemi de vê-la casada novamente. O texto enfatiza a importância do casamento como instituição divina para a solidez da família, igreja e sociedade. Versículo-chave. Tudo quanto me disseres farei. Ruth 3:5. A iniciativa de Noemi. Noemi instruiu Ruth sobre como se aproximar de Boaz na eira durante a noite, seguindo um costume da época. Ruth deveria descobrir os pés de Boaz e deitar-se discretamente, demonstrando seu interesse em ser remida. O ato de estender a capa era um sinal de compromisso de casamento. Versículo-chave. Estende a tua capa sobre a tua serva porque tu és o remidor. Ruth 3:9. Respeitando o processo, Ruth seguiu as instruções de Noemi para se preparar para o encontro com Boaz. O texto ressalta a importância da beleza com simplicidade e pureza. Boaz respeitou o processo de remissão, reconhecendo que havia outro parente com prioridade. O caráter santo de ambos é evidenciado pela forma como lidaram com a situação. Versículo-chave. Se te não quiser redimir, vive o Senhor, que eu te redimirei. Ruth 3:13. Concluindo o negócio, Boaz age rapidamente para resolver a questão da remissão, demonstrando liderança e iniciativa. O texto enfatiza a importância da liderança masculina no contexto do casamento, caracterizada por atitude, amor responsável e honra à mulher. Versículo-chave. Sossega, minha filha. Aquele homem não descansará até que conclua hoje este negócio. Ruth 3:18. Resgate e lei do levirato. Boaz encontra o parente mais próximo e discute a questão do resgate das terras de Elimeleque e o casamento com Ruth. O parente desiste quando entende que o resgate inclui o casamento com Ruth, alegando motivos econômicos. O texto explica a aplicação das leis do resgatador e do casamento por levirato neste contexto. Versículo-chave. Suscitar o nome do falecido sobre a sua herdade. Ruth 4:5. O registro público. A transferência do direito de resgate é selada publicamente, seguindo os costumes da época. Boaz recebe a aprovação pública para remir as terras e casar-se com Ruth. A comunidade de Israel acolhe Ruth com grandes honras. Versículo-chave. E todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: Somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher, que entra na tua casa, como a Raquel e como a Leia, que ambas edificaram a casa de Israel. Ruth 4:11. O texto ressalta a importância da liderança masculina, o respeito aos costumes e leis da época,
e o valor do testemunho público nas questões de casamento e herança. Nascimento de Obed. O casamento de Boaz e Ruth é abençoado com o nascimento de um filho, Obed. Este evento é celebrado pelas mulheres de Belém, que reconhecem a ação de Deus na vida de Noemi. O texto destaca a transformação na vida de Noemi, de amargura para renovação, e a importância dos netos na vida dos avós. Versículos-chave. E o Senhor lhe deu conceição, e ela teve um filho. Ruth 4:13. E os netos são a coroa dos velhos. Boaz, um tipo de Cristo. Este parágrafo ressalta a importância de Ruth e Boaz na preservação da linhagem ancestral de Davi. O texto apresenta Ruth como um tipo da igreja e Boaz como um tipo de Cristo, nosso Redentor eterno. A vida de Ruth é descrita como um caminho de renúncia, amor, pureza e submissão, guiada pelo Deus de Israel. Versículos-chave. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. João 3,16. E sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados, mas com o precioso sangue de Cristo. 1 Pedro 1:18 e 19. O texto enfatiza como Deus trabalha através das circunstâncias e escolhas humanas para cumprir seus propósitos, destacando temas como redenção, renovação e a importância das relações familiares. Conclusão. A história de Ruth é uma história de redenção. Uma moabita foi não somente remida, mas entrou para a genealogia do Redentor da humanidade, Jesus, o filho de Davi. Ao lado de Tamar e Raabe, Ruth proclama a graça de Deus, que se manifesta a todos, judeus e gentios. Que proclamemos com poder a vida e a obra de nosso Redentor divino humano, Jesus Cristo, o Salvador dos homens. Agradeço aos irmãos em Cristo por assistirem à videoaula e fazerem parte do canal EBD Inteligência Artificial. Não se esqueçam de assinar, compartilhar, curtir e comentar. Contamos com o seu apoio e que Deus os recompense. Até a próxima, com as bênçãos de Deus. Amém.